Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas e dessa vez trago o review do EDX Fone Ineas Intra-Auricular da marca Kazé. O fone Kazé EDX conta com sua estrutura feita em plástico bastante slim, tendo a mesma estrutura do AK6. Isso mesmo pessoal, o EDX conta com a mesma estrutura do AK6 na sua construção, tendo algumas diferenças no seu grafismo do seu faceplate, mas fora isso, ambas têm a mesma construção em boa parte de toda a sua estrutura. O fone Kazé EDX conta com seu cabo removível, podendo ter várias possibilidades. Você pode escolher entre um cabo com microfone ou sem microfone, ou futuramente você pode adquirir um cabo com módulo Bluetooth. E talvez, e o mais importante, você pode trocar o cabo futuramente se caso vier a quebrar. Isso lhe dará uma longevidade maior ao fone. O fone Kazé EDX conta com seu design por trás do fone bastante slim, sem ter aquelas estruturas em relevo da superfície da orelha, fazendo ter um encaixe mais suave, sem ser muito desconfortável. A grande vantagem de ter esse design sem ter aquelas estruturas em relevo é que ela vai se adaptar com a maioria das orelhas, já que não vai precisar a estrutura da orelha ser compatível com a estrutura do fone, pois geralmente as estruturas slim elas se encaixam apenas na concha da orelha e no canal auditivo, não usando outras estruturas da orelha como apoio ou suporte. A outra vantagem dessas estruturas slim é que ela não incomoda tanto como os fones que vêm com aquelas estruturas anatômicas em relevo, fazendo ficar vários períodos de tempo com ele na orelha sem ficar incomodado por conta de não ter aquelas estruturas anatômicas meio que tendo um atrito com a cartilagem da orelha, gerando assim meio que um incômodo quando você passa grandes períodos de tempo com ele na orelha. A única desvantagem, na minha opinião, é que essas estruturas slim perdem apenas para as estruturas anatômicas na questão de encaixe, sendo que as estruturas que têm alto relevos anatômicos têm um encaixe mais adequado, quando a estrutura da orelha é compatível com a estrutura do fone, permitindo ter o melhor encaixe e ergonomia. Mas isso só acontece quando os dois são compatíveis, ou seja, quando o fone tem seu design especificamente desenhado para a estrutura da orelha. Bom pessoal, pelo menos no meu caso, o fone Kazé EDX se encaixou perfeitamente na minha orelha. Não tive nenhum problema em relação ao seu encaixe ou dele ficar saindo da orelha. O fone se encaixou perfeitamente. Por dentro da estrutura do Kazé EDX, ele conta com um drive dinâmico de 10mm, voltado boa parte da sua sonoridade para os graves e os médios, fazendo ter uma grande presença nas baixas frequências e nas médias frequências, dando destaque a elas. Já na questão das altas frequências, ou seja, nos agudos, na minha opinião, os agudos do Kazé EDX são bastante suaves, não tendo muito aquela presença nos agudos, fazendo ter um som sem ter aquele pico estridente, irritante nos agudos, deixando os agudos mais suaves. Já na questão das médias frequências, ou seja, nos médios, eles são bastante predominantes e com muita informação e presença. Já na questão das baixas frequências, ou seja, nos graves, o Kazé EDX se destaca tendo graves bastante cheios e com muita extensão. Aí você vai me perguntar, e como é esse grave? Bom pessoal, o grave do Kazé EDX são bastante soltos. Para ter um termo de comparação, é que nem os graves de caixa de subwoofer. Eu acho que você sabe, é aquele grave com bastante extensão e muito gostoso de se ouvir. Não é aquele grave que tem aquela pancada seca sem extensão. Na realidade, os graves do Kazé EDX são com bastante extensão e robustez e com muita sensação de preenchimento, muito agradável de se ouvir.
Bom pessoal, na minha opinião, o KZ-EDX tem agudos bastante suaves, sem ter aquele pico estridente nas altas frequências. Isso pode ser uma vantagem para algumas pessoas que não gostam de um som com muita presença nos agudos, mas uma desvantagem na minha opinião para quem gosta de um som com mais detalhamento e mais presença nos agudos. Bom pessoal, se você está atrás de um fone que tem uma característica com agudos suaves, médios com bastante presença e informação e graves com bastante presença, extensão e robustez, eu acredito que o KZ-EDX vai servir muito bem para essas pessoas, na minha opinião, principalmente para quem gosta de graves com bastante preenchimento. Agora, se você está atrás de um fone que tenha muito, mas muito detalhamento nas altas frequências, ou seja, nos agudos, eu acredito, na minha opinião, que deixa um pouco a desejar, mas isso não quer dizer que o EDX não tem agudos. Ele tem, pessoal, porém são agudos que eu considero suaves, não é aquele agudo com aquela presença, com aquele detalhamento, que isso fique bem claro para vocês. Bom pessoal, pelo menos para o meu gosto, o KZ-EDX é um fone muito agradável de se ouvir, pois ele não tem aquele agudo estridente, tem médios com bastante presença e informação e graves com bastante robustez e extensão, muito agradável de se ouvir. O fone KZ-EDX tem um ótimo isolamento do som externo, abafando os ruídos do som externo praticamente totalmente. O fone KZ-EDX conta com seu cabo trançado e moldado no formato da orelha, facilitando ainda mais o seu ajuste na orelha, com sua construção no estilo corrente, dando um visual muito premium ao cabo, passando uma sensação de durabilidade. Bom pessoal, só para complementar essas informações, esse cabo do KZ-EDX é o mesmo do KZ-ZST Pro, ambos são o mesmo, tanto você pode adquirir o cabo dele com microfone ou sem microfone, mas no caso específico desse review, o cabo é sem microfone. O fone KZ-EDX conta com seu conector P2 no formato de L, permitindo ter um melhor encaixe, evitando assim do fio do fone quebrar mais rapidamente ao longo do seu uso. O fone KZ-EDX está disponível em 4 cores que são preto, branco, cinza translúcido e branco translúcido. O fone KZ-EDX ele vai com uma caixa, onde dentro dessa caixa ele tem uma proteção de acrílico segurando todo o conteúdo que vem dentro da caixa. Retirando essa proteção de acrílico, temos acesso ao fone Nies, onde estão acomodados separadamente em um recipiente de espuma desenhado especificamente para acomodar cada lado do fone Nies. Retirando esse recipiente de espuma de dentro da caixa, temos acesso ao cabo do fone, as ponteiras de silicone para isolamento do som externo, temos acesso também ao manual de instrução. Vamos ver agora a descrição. Marca KZ, modelo EDX. O fone conta com conectores P2 de 3.5 mm, resistência de 23 ohms, um drive dinâmico de 10 mm, faixa de frequência de 10 a 20.000 Hz, com microfone ou sem microfone, nesse caso é opcional. Comprimento do cabo 1,25 m. Bom pessoal, em breve estarei fazendo mais conteúdos continuamente para vocês. Para vocês não perder esses novos conteúdos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vou deixar abaixo o link do fone, se caso vocês queiram adquirir. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!